Graça e a paz, irmãos. Convido você a continuarmos a nossa leitura das nossas meditações. Hoje, ainda na carta de Tito, capítulo 3, no versículo 3 também, que nos diz assim: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Irmão, na última meditação que nós fizemos, versículo 1 e 2, nós vemos que Paulo, ele trata novamente sobre a conduta cristã, mas de uma forma mais geral. Nesses versículos 1 e 2, ele fala principalmente sobre o comportamento cristão em relação às autoridades. Agora, novamente, ou continuando, ele vai falar sobre essa transformação. Daí nós devemos perceber que Paulo aqui, ele chama com que os crentes eles recordem da vida que eles tinham antes da conversão. Paulo quer que nós, ao olharmos para trás e vermos como era o nosso comportamento, nós percebamos a transformação que o Evangelho realiza na nossa vida. Irmãos, de fato, esse exercício de olhar para o nosso passado, esse exercício de olhar para a nossa vida antes de Cristo, é muito necessário para nós colocarmos o nosso ego no devido lugar. É como se nós pegássemos aqueles álbuns de fotos e olhássemos para aquilo que nós vivíamos antes. E olhássemos para aqueles retratos que manifestavam como era o nosso viver antes de Cristo. Vamos imaginar que você pegasse agora um álbum de fotos e naquelas primeiras páginas você visse apenas você ali embriagado, ou você encontrasse uma foto de você brigando com pessoas na rua, ou você despejando ira sobre uma ou outra pessoa, fotos que apenas te trouxessem mais recordações de como era a sua conduta antes de Cristo. Veja que Paulo fala aqui que nós éramos, e é claro que ele fala isso de uma forma bem geral, ele fala que nós éramos nécios. A palavra nécio, irmão, significa que nós éramos ignorantes, nós éramos estúpidos, nós éramos pessoas que não se importavam com as opiniões alheias ou que não dávamos atenção à verdade e às coisas que são santas. Paulo continua falando que nós éramos também desobedientes, com essa ideia da rebeldia. E por mais que alguém pudesse nos mostrar e nos orientar a um caminho certo, nós simplesmente não queríamos ou gostaríamos de ouvir. Nós simplesmente ignorávamos e agíamos, na verdade, com rebeldia a essa orientação. E aí a próxima palavra tem tudo a ver com isso, porque Paulo fala que nós éramos desgarrados. A palavra desgarrado aqui no original grego tem essa ideia de alguém que foi enganado, que ela estava sendo guiada por uma pessoa por um falso caminho. E nesse sentido, nós éramos perdidos no nosso caminhar, perdidos na nossa vida. Nós então pensávamos que éramos livres de acordo com o nosso agir, de acordo com o nosso pensar, mas na verdade, como diz Paulo, nós éramos apenas escravos do pecado, escravos de toda sorte de paixão, escravos de toda sorte de prazeres. Na vida dissoluta, na vida imoral com que vivíamos, pensávamos que estávamos vivendo de uma forma livre, mas na verdade apenas estávamos expressando a escravidão que vivíamos em relação ao pecado. Então, Paulo fala no final do versículo que vivíamos em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo está querendo mostrar aqui, irmãos, é que nós gastávamos tempo apenas com a destruição dos relacionamentos. A malícia, a inveja, o ódio são coisas que trazem a ira um para com o outro, que trazem a revolta, a intriga e a briga entre as pessoas. Então Paulo fala que, olha, antes da salvação se manifestar na nossa vida, nós apenas gastávamos tempo com toda a destruição de relacionamento possível. E é por isso, irmãos, que é tão importante
nós percebemos como deve ser agora o nosso comportamento nesse mundo. Porque a evidência da nossa salvação se faz também através da mudança da nossa conduta e do nosso pensamento nesse mundo. Se antes da salvação nós tínhamos prazer em agir de acordo com as obras da carne, aquilo que Paulo trata lá em Gálatas capítulo 19 até capítulo 5, versículo 19 a 21, com a manifestação da graça de Deus na nossa vida, com a manifestação da salvação de Deus na nossa vida, tanto o nosso sentimento quanto o nosso prazer são direcionados para coisas que são santas. E agora a gente passa a ter nojo do pecado. Por isso é tão importante o nosso comportamento na nossa vida, para que as pessoas ao olharem para nós e falem, olha, aquela pessoa antes vivia daquele jeito. Ela era imoral, ela era perdida, ela era rebelde, mas agora algo aconteceu na vida dela. Teve uma transformação no seu viver e veja o comportamento dela hoje em dia. Como é maravilhoso nós ouvirmos testemunho de pessoas que viviam realmente nessas vidas dissolutas e imorais e que agora elas são testemunhas vivas da graça e da transformação que Cristo realiza no viver. Irmãos, com a mudança da disposição do nosso coração, ao invés agora de nós destruirmos relacionamentos, nós então passamos a cultivá-los para a glória de Deus. Por isso, lá no versículo 2, Paulo trata sobre isso, quando ele fala que não difamem a ninguém, que não sejam altercadores, ou seja, não sejam reclamões, mas que sejam cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Essas condutas aqui no versículo 2 falam que ao invés de nós estarmos agora destruindo, nós estamos cultivando bons relacionamentos e provando aos homens como é a vida cristã, como é ser igreja, membro do corpo. Irmãos, na próxima meditação, nós veremos que essa mudança de comportamento é consequência da manifestação da bondade de Deus, conforme ele vai falar no versículo 4 em diante. Mas, por ora, nós precisamos entender que não há como um crente salvo viver como vivia antes de conhecer a Cristo. Não há como um crente salvo ainda ter prazer no pecado. Não há como um crente salvo que recebeu a graça manifesta de Deus e a bondade de Deus ainda se deliciar no pecado. A salvação traz necessariamente mudança no nosso pensamento e mudança no nosso comportamento. É disso que Paulo trata no capítulo 2 e aqui no capítulo 3, e que vai nos edificando pela palavra do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor realmente venha sobre nós, nos mostrando o como nós devemos viver para habitarmos então no reino celestial. Oremos, irmãos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra na nossa vida, agradecemos por Teu amor e a Tua bondade que se manifestou em nós e para nós, por Teu Filho que morreu ali na cruz, Senhor, não apenas para nos dar vida, mas para transformar a nossa vida, nos dar um novo coração, nos dar uma nova mente, uma mente e um coração santificados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa o Teu povo sobre toda a face da terra, para que as nossas obras possam glorificar o Teu nome e levar os homens até a Tua presença. Em nome de Jesus que pedimos. Amém.